Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 15, onde está escrito assim: Graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo, dando orientações a estes irmãos, ele termina este capítulo fazendo referência ao dom inefável de Deus, e ele demonstra a gratidão, certamente por conhecer este dom e receber o que nele estava incluso, falando sobre a graça de Deus abundante, o Evangelho de Cristo e a manifestação como Deus faz abundar toda a graça naqueles que se dispõem a dar ouvidos à sua voz, crer na sua palavra, colocar-se em sintonia com o seu propósito. Então, este dom inefável de Deus é uma dádiva, é algo que parte de Deus, não está incluso o merecimento, mas é como dom oferecido de maneira gratuita. É uma graça, o dom gratuito de Deus. Quando Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Roma, ele disse que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, somos levados a refletir que, a partir do momento em que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o Salvador da humanidade, veio com esta função, executou-a, cumpriu plenamente, de acordo com o que estava estabelecido nas Escrituras, ditas pelos profetas, e em Jesus o Senhor nos deu todas as bênçãos. O que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Deus fez habitar no seu Filho toda a plenitude da sua glória, e através de Jesus trazer para nós este dom inefável, que vamos observar, pelo menos aqui, neste dom inefável, 5 dádivas ou 5 bênçãos de Deus, que são recebidos por nós como se fossem presentes da parte de Deus através de Jesus Cristo. Por isso é que Deus centralizou todas as coisas em Cristo, porque de Deus para Cristo, de Cristo para nós. Este é o caminho estabelecido pelo Senhor. Ele fez habitar em Cristo toda sorte de bênçãos. Então, quando olhamos este ponto, nós podemos refletir, em primeiro lugar, o que é que recebemos através deste dom inefável pelo qual Paulo estava demonstrando a sua gratidão diante de Deus. Ele disse: graças a Deus pelo seu dom inefável, quer dizer, pelo dom de Deus que é inefável, glorioso, sublime, abrangente, profundo e permanente. Então, incluso neste dom inefável, nós encontramos, em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados, porque nós estávamos longe e éramos estranhos ao propósito e o plano de Deus. Mas em Jesus, isto tornou-se próprio para cada um de nós que, atraídos e chamados por ele para a sua presença na salvação,
ele conceder a nós o perdão dos nossos pecados. É o que está escrito em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 7, onde diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a riqueza do dom inefável de Deus contempla em si, em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados. Somente através de Jesus é que os nossos pecados serão perdoados. O próprio apóstolo Pedro, falando aos irmãos, e Lucas deixou registrado em Atos 4 e 11, dizendo que em cima da terra e embaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser unicamente o nome de Jesus. E quando ele pregou naquele dia de Pentecoste, e as pessoas ficaram compungidas e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Ele disse o seguinte: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, o perdão dos pecados está incluso neste dom inefável de Deus. Então, nós somos perdoados por Jesus. E este perdão, ele é válido diante de Deus, porque Jesus assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, quando levou sobre si os nossos pecados em seu corpo, para que nós, mortos ao pecado, perdoados por Jesus, pudéssemos ter agora a ação da justiça de Cristo sobre a nossa vida e sermos, então, libertos de toda e qualquer condenação que era contra nós. Através do perdão de pecados, muda-se o quadro da nossa vida, porque estamos agora atraídos a Cristo, perdoados por Ele, salvos por Ele, libertos por Ele e colocados em sintonia com a vontade de Deus por meio de Jesus. Então, a primeira coisa que recebemos, incluso no dom inefável de Deus, é o perdão dos nossos pecados. A segunda coisa que recebemos, que também vem através deste dom inefável, é o que Jesus prometeu aos discípulos de pedir ao Pai, a vinda do Consolador, do Espírito Santo. E no capítulo 14 do Evangelho escrito de Jesus, escrito por João, no versículo 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, através do Espírito Santo, nós recebemos a instrução, o ensinamento que ele ministrará na nossa vida. Então, a instrução que recebemos do Espírito Santo está inclusa no dom inefável. Daí a riqueza do dom inefável, pelo qual Paulo estava se colocando em atitude de gratidão diante do Senhor, dizendo: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então, neste dom, nós recebemos, primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, a instrução do Espírito Santo para a nossa caminhada junto à presença do Senhor. Mas recebemos também, no ato do perdão e da consolidação, da salvação na nossa vida, a aplicação dela, que foi efetuada por Jesus, nós recebemos também a promessa da vida eterna. Esta vida eterna que nos foi prometida pelo Senhor nosso Deus. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2 e o versículo 25, está escrito assim: e esta é a promessa que ele nos fez,
a vida eterna. Então, esta vida eterna, ela está incluída no dom inefável de Deus. Assim também, como nós encontramos no capítulo 5, versículo 12 dessa mesma epístola, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Então, é a vida que vamos desfrutar na presença de Deus. Mas, em terceiro lugar, a vida eterna. Em quarto lugar, nós vamos observar no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, nos versículos 9 e 13, onde está escrito assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, o amor de Deus, através de Jesus, é o que nós recebemos, é um amor inigualável, incomparável, não tem como medir ou mensurar a altura, profundidade, largura, comprimento, não. E quando Deus amou o mundo, a expressão é, ele amou de tal maneira. Então, este amor de Deus, inigualável na pessoa de Jesus, ele faz parte deste dom inefável de Deus para a nossa vida. Então, podemos concluir refletindo que Jesus é não somente o presente, a dádiva de Deus para nós, como também ele é doador de todas as dádivas e dons que estão inclusos neste dom inefável que Deus coloca diante de cada um de nós. Então, a riqueza do dom inefável está colocada em Jesus, o Filho de Deus, e através dele nós recebemos, primeiro, o perdão dos pecados, segundo, a instrução do Espírito Santo, terceiro, recebemos vida eterna, quarto, um amor incomparável, inigualável. Então, qual deve ser a reação da nossa parte? A semelhança do que Paulo fez quando ele deixou aqui registrado, conforme nós fizemos esta leitura. Ele disse: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então, era uma condição de gratidão por reconhecer que, pela bondade de Deus, através de Jesus, este dom inefável chegou a nós, trazendo-nos o perdão dos pecados, trazendo-nos a instrução do Espírito Santo, trazendo-nos a garantia da vida eterna, trazendo-nos um amor inigualável. Então, que sejamos gratos a Deus pelas suas dádivas concedidas a cada um de nós. Se você, porventura, ainda não recebeu essas dádivas de Deus através do dom inefável por meio de Jesus, ele está pronto e acessível. Basta você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, crer nele, arrepender-se dos seus pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador. E você que está servindo a Deus, não deixe de sempre trazer à lembrança estas dádivas que estão no dom inefável de Deus, que nós aqui desfrutamos: perdão dos pecados, instrução do Espírito Santo, promessa de vida eterna e um amor inigualável. Este amor que também foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. A nós compete, diante de Deus, demonstrar-lhe a gratidão do nosso coração. Reflita sobre isto. Veja se você tem sido grato por tantas dádivas que o Senhor tem concedido a você,
a mim, a cada um de nós, que nós reconheçamos isto e façamos diante de Deus um tributo de gratidão por tudo que Ele é e que Ele tem feito na nossa vida através do seu dom inefável por meio de Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.